Vou forçar o carro para fora da faixa, olha aí, atuando sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Agora o carro percebe que eu estou sem a mão no volante. Volvo EX30, o compacto 100% elétrico da marca Volvo. Pois bem, se vocês acompanham o canal, viram que eu já fiz matéria desse carro algumas vezes, mas tem um detalhe importante nesse daqui, porque essa aqui é a versão Plus, a intermediária. Num passado relativamente recente, nós fizemos uma matéria com a versão Ultra, que é a topo de linha, e também fizemos com a versão de entrada, que é a Core. Essa fica no meio das duas. Claro que existe mudança de equipamentos. Então nesse vídeo eu vou abordar essas mudanças de equipamento, mas eu também vou aproveitar para fazer algumas viagens, testes com esse carro aqui e falar também de questão que envolve carregamento. Afinal de contas, carro elétrico, eu já expliquei várias vezes no canal, que atende muito bem o perfil de um tipo de usuário. Mas e aí? Se precisar fazer um pouquinho mais de viagem, dá pé? E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Primeira coisa aqui que eu quero relembrar do Volvo EX30. Curiosidade aqui é que ele é um veículo com tração traseira. Isso mesmo, motor síncrono de ímã permanente. E não importa qual a versão, se é a Core, se é essa que é a Plus ou é a Ultra. Todos os EX30 disponíveis no mercado brasileiro, eles têm sempre a mesma configuração de tração, com o motor traseiro e também com a mesma configuração de torque e potência. Não existe variação desse item. Fora do mercado brasileiro, esse carro está disponível com outros tipos de tração, inclusive AWD. Mas aqui no Brasil é somente tração traseira. O que muda é que na versão Core existem dois pacotes de bateria. Uma bateria menor e uma bateria maior. Já a versão Plus e a versão Ultra só oferecem a bateria maior. Mas já vai um recado aí para vocês. Se vocês estão curiosos para saber exatamente o que muda de uma versão para outra, a gente já tem um vídeo no canal, inclusive o único do YouTube brasileiro, que tem todas as diferenças entre as três versões disponíveis no mercado brasileiro. Dá uma olhada aí que aí você já mata toda a sua curiosidade. Não importa a versão do EX30, todos eles vêm sempre com uma iluminação 100% em LED aqui na frente. Isso que vocês estão vendo é o farol baixo ligado, inclusive do tipo projetor. A gente também tem aí o farol alto e a luz de pisca 100% em LED. Inclusive esse farol baixo, pela tela da central multimídia, você consegue fazer ajuste de altura do facho. Mas vocês podem perceber que o carro não tem aqueles faróis auxiliares dianteiros. Isso é uma certa tendência mundial. As marcas estão abandonando aqueles faróis dianteiros auxiliares, o que eu acho uma pena, porque aquela iluminação ela é mais aberta e mais próxima do carro, e quando você está dirigindo numa condição aí de chuva ou neblina, a iluminação mais próxima te permite enxergar melhor as faixas de rolamento. Isso não quer dizer que o farol seja ruim, mas que certamente aquela iluminação auxiliar ajuda e ajuda bastante, isso eu afirmo para vocês. Essa versão aqui não vai oferecer sensores de estacionamento aqui na frente, nem câmera 360 graus. O que o carro tem é essa câmera aqui no para-brisa, para sistemas de auxílio à condução. Então ele vai ter, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. Inclusive esse alerta você configura a sensibilidade através da tela da central multimídia. Você também tem um sistema de permanência de faixa e quando você usa o controle de cruzeiro adaptativo, ele também faz a centralização de faixa. Então, apesar de ter, digamos assim, só uma câmera ali na frente, eu vou mostrar para vocês que ele tem vários sistemas de assistência à condução, todos baseados nessa câmera frontal. Sempre uma surpresa abrir capô de carro 100% elétrico. Então vamos lá. Aqui o detalhe é que você puxa duas vezes a alavanca aqui dentro e não tem aquela trava chata que você tem que ficar procurando. E aí, só levantar o capô, que inclusive tem duas molas a gás para facilitar as coisas. E antes que alguém fale, mas cadê a manta acústica? Pessoal, o carro é 100% elétrico e o motor é traseiro. Não precisa ter manta acústica aqui na frente, né? Pois bem, sem mexer em nenhum compartimento,
que o usuário tem acesso? Aqui, ó, água para o para-brisa. E vai parando por aí, né? Só isso aqui. Você também tem esse compartimento dianteiro que muita gente chama de front trunk. E o detalhe desse compartimento é que ele é isolado aqui com uma borracha, então ele funciona efetivamente como um porta-malas dianteiro. Se você tiver que colocar alguma coisa aqui que não pode molhar nem sujar, ela vai ficar bem protegida. Só uma curiosidade, olha que detalhe, tem alguns desenhos aqui, alguns easter eggs, tem um alce aqui, um carro e esse bicho aqui, eu não tenho ideia se isso aqui é um bicho aí, depois vocês dizem aí se é ou não é um bicho. De toda forma, a gente tem basicamente isso. Tem uma outra tampa aqui que eu já deixei aberta, porque ela é meio difícil de desencaixar. Quando você levanta ela, você tem acesso aqui ao fluido de freio, e esse aqui é o reservatório do sistema de arrefecimento. Mas como assim, Jorge? Sistema de arrefecimento em veículo 100% elétrico? Sim, é muito comum um veículo 100% elétrico ter um sistema de arrefecimento que pode ser utilizado para climatizar o sistema da bateria e, em alguns casos, até mesmo partes elétricas do carro. Por que acontece isso? Se você estiver numa região extremamente fria, estamos falando aí de temperatura abaixo de zero, para as baterias funcionarem direito, elas têm que ser aquecidas, vai usar esse sistema de arrefecimento. Porém, se você estiver num lugar extremamente quente, bateria também não deve funcionar muito quente, aí você precisa arrefecer. Então o sistema de arrefecimento, entre outras coisas, está aí para manter o sistema elétrico com uma temperatura estabilizada. Aqui pelo lado, vamos destacar as principais coisas, como por exemplo, suspensão totalmente independente, tanto na dianteira quanto na traseira. Aqui atrás nós temos um carro que tem freio a disco nas 4 rodas. Essa versão aqui, pessoal, já traz esse esquema de pintura aqui, onde a carroceria é de uma cor e o teto, você pode ver aqui que ele é pintado em preto brilhante, né? E esse preto brilhante também está aqui na coluna B e está no espelho lateral retrovisor. Bom, pessoal, outras coisas interessantes que a gente tem aqui para começar essa roda. Por quê? É uma roda em liga leve? É. Aqui é roda em liga leve. E isso aqui? Isso aqui é uma capa plástica. Quando você tira essa capa plástica, você tem acesso aos parafusos da roda. Inclusive eu mostrei lá no vídeo da diferença de versões que você pode usar essa roda com ou sem essa capa plástica. E até mesmo existe a possibilidade de você trocar essa capa plástica aqui por uma outra cor. É interessante isso, para deixar o carro aí com mais o seu estilo. Mais algumas curiosidades. Aqui nós temos um pneu 245 de largura, que é um pneu bastante largo. O perfil dele não é tão alto, é um pneu 45, aro 19 polegadas. Esse pneu aqui tem a curiosidade dele ser, tá vendo ali, ó, a inscrição ali, ó, SUV, tá vendo? Isso aí indica que é um pneu desenhado para modelos SUVs. E tem mais outro detalhe aqui. Você vê esse VOL. Por quê? Indica que o pneu é um equipamento original Volvo. Esse VOL indica esse equipamento original. Então, se você quiser saber se o seu Volvo está usando um pneu que é equipamento original para ele, procure esse VOL. Se não tiver o VOL, o pneu pode ter sido trocado. Não podemos negar que o EX30 tem um design bastante bonito. Aliás, aqui atrás é tudo iluminado em LED. Isso que vocês estão vendo é a iluminação de lanterna, que tem elementos separados. Então você tem um conjunto aqui na parte inferior e outro conjunto na parte superior. Por conta dos elementos separados, ele até sugere um efeito 3D quando você olha assim a uma certa distância. Essa versão aqui vai trazer, né, 4 sensores de estacionamento aqui atrás, mais câmera de ré. E um detalhe é que a tampa do porta-malas tem acionamento elétrico, justamente para deixar aí o acesso um pouco mais fácil e mais cômodo para o usuário. Olhando assim, pode até parecer que o porta-malas é um pouco pequeno, mas na verdade não é, porque esse piso ele é variável. Você pode ter ele nessa posição, ou com um movimento bastante simples, você pode colocar ele mais para baixo, aproveitando todo o espaço. A Volvo informou em uma capacidade de 318 litros. O que ela não disse é se é com o piso na posição normal ou com o piso na posição mais baixa. Mas ainda assim, eu digo que tem um espaço interessante aqui no carro. Outra coisa que a gente observa, ali do lado esquerdo, você vai ter uma tomada 12 volts para ligar aí um dispositivo. Você tem também iluminação em LED e aquele gancho ali, que é muito bom para você prender bolsas e sacolas não ficarem rolando. Aqui do lado direito, você também tem aquele gancho.
Nas laterais, você tem um pequeno desnível aqui, que pode servir para colocar algumas coisas que não devem ficar rolando. Agora, a parte legal desse carro é que quando você olha a tampa aqui na parte superior, ele traz informações importantes de, tá vendo aqui, ó, o comprimento total, olha que legal, até aqui o encosto do banco, até o banco lá da frente e com o banco da frente um pouco mais para frente. Então você tem aqui as medidas, você também tem aqui a altura do porta-malas, tá vendo? Ó? A parte de baixo ou a parte de cima e os tipos de objetos que vão caber aqui no carro. Claro que isso com o banco rebatido. Agora, sabe por que o carro tem um piso variável? Vamos entender. Estou com o piso aqui na posição superior. Sabe aquele tampão que estava aqui? Pois bem, eu coloquei ele aqui na parte de baixo do piso. E isso é feito dessa forma para quando você rebate os bancos traseiros, olha o que acontece. Você tem aqui uma continuidade entre o piso do porta-malas e o encosto do banco. Você pode rebater nessa proporção 2/3 ou nessa proporção aqui 1/3. Rebatendo tudo, você vai ampliar bastante o espaço. E com essa continuidade do piso, fica bastante fácil você colocar coisas mais pesadas, que aí, na hora que você arrasta para frente ou para trás, você não tem que fazer tanto esforço. Esse é o motivo do carro ter o piso variável. O piso variável permite dividir o compartimento em duas áreas. Então você pode colocar, por exemplo, coisas mais pesadas aqui na parte de baixo. E aqui você também tem esse recorte, onde você consegue ver duas coisas. Esse cabo que acompanha o carro, que é um cabo de carregamento, mas ele tem o problema de usar aqui uma tomada do tipo industrial de 16 amperes, né? A capacidade máxima dele é de 3,5 kW, mas o difícil é achar exatamente aquela tomada. E essa bolsa, dentro dessa bolsa, vou mostrar aqui para vocês, porque esse carro não tem step. O que ele tem é o kit de reparo, onde você tem aqui o compressor e o sistema selante para encher o pneu. Isso aqui vai resolver para furos convencionais, que é aquele geralmente de prego ou até um parafuso, coisas desse tipo. E aí, quando o pneu fura, você vai ser avisado ali na central, vai levar o carro aí até um borracheiro para fazer o reparo definitivo. Mas olha, se o carro cair num buraco e cortar o pneu, vai voltar de guincho para casa. São Pedro não está colaborando muito com a gente, mas vai na chuva mesmo para a gente poder dar a informação completa aqui do EX30. Pois bem, eu já falei que esse carro tem um motor elétrico síncrono de ímã permanente no eixo traseiro, mas os dados são os seguintes. A potência máxima dele é de 200 kW, o que equivale a 272 cavalos. Nada mal, números muito bons. Quando a gente fala de torque, também impressiona, 343 Nm, o que equivale a 35 kg de torque. Só para vocês terem uma ideia, esse carro aqui vai de 0 a 100 em apenas 5,3 segundos. Vamos combinar que é marca de carro esportivo. Entretanto, a velocidade máxima limitada eletronicamente é de 180 km por hora. Esse carro tem uma bateria de alta capacidade cuja potência nominal é de 69 kWh. Entretanto, o utilizável é de 65 kWh. Essa bateria utiliza aquela tecnologia NMC, níquel, manganês, cobalto. Para carregar a bateria, você tem as duas tomadas aqui do lado esquerdo, na parte traseira. Então, na tomada AC do tipo 2, a de corrente alternada, a máxima potência que você consegue colocar aqui é de 11 kW. E no caso de corrente contínua, a máxima potência que você vai conseguir colocar é de 153 kW. Portanto, o cliente vai ter opção de carregamento, sendo que, no caso, usando um carregador de corrente contínua, é muito mais eficiente. Esse carro não tem uma chave como os outros, na verdade é um cartão. E você tem que usar esse cartão para trancar e destrancar o carro obrigatoriamente. Com esse cartão aqui, na coluna B, aqui do lado na porta do motorista, tem um símbolo onde você vai aproximar o cartão. Feito isso, ele faz o trancamento e rebate os espelhos. Para destrancar o carro, novamente, você vai utilizar o cartão. E não existe outro método para você fazer isso. A outra alternativa seria você usar o aplicativo, o Volvo On Call, onde você dá comandos via celular para o carro trancar e destrancar. Mas aí no caso do Volvo On Call, não é tão instantâneo assim. Você dá o comando, leva algum tempinho para ele poder fazer o destrancamento e também para fazer o trancamento. Um detalhe muito importante a respeito aqui desse carro é que ele não possui painel
à frente do motorista. Ele só tem essa peça aqui que na verdade são sensores, e esses sensores eles ficam monitorando a atenção do motorista ao trânsito. Então quando o motorista desvia muito a atenção do trânsito, você recebe um alerta na tela da central multimídia. Eu estou dizendo isso porque todas as informações desse carro estão na tela da central multimídia. Então informações a respeito da seleção da marcha, se você está em drive ou ré, se a questão da autonomia, bateria, autonomia, condição do carro e até mesmo a velocidade, é tudo exibido aqui na parte superior. Aqui do lado você tem, por exemplo, a indicação do farol aceso, lanterna acesa, aqui o limpador de para-brisa, ou seja, aqui você tem as informações principais do carro. Nessa parte de baixo, você tem os atalhos mais utilizados. Então você tem esse daqui, que vai direto para o sistema de climatização do carro, você tem aqui o controle completo do ar-condicionado. Você tem esse para acessar rapidamente a temperatura do lado do motorista e do passageiro. Você tem esse aqui, onde você vai controlar aqui o sistema de som, inclusive os vários volumes que o sistema de som pode ter. Esse, você vai direto para os aplicativos que estão instalados na tela da central, ou no caso na central multimídia, na plataforma Android. E aqui no Home, onde você tem, por exemplo, o mapa de GPS, que inclusive é o Maps, né? É o Maps do Google, instalado diretamente no carro, mostrando inclusive a previsão de energia que você chega, dependendo do destino que você selecionar. Então tudo aqui é feito via central multimídia. Para você saber mais, nós já fizemos um vídeo no canal explicando o funcionamento dessa central multimídia, que no caso é igual para todas as versões, não importa se é o X30 Core, o Plus ou o Ultra, o funcionamento é igual para os três. O console entre os bancos é bem diferente de todos os outros carros. Então você tem aqui o descansa-braço, que inclusive tem um material bastante agradável ao toque, para o motorista e passageiro poderem apoiar o braço. Botões, pouquíssimos, você tem esse conjunto. Vou começar com esses dois aqui que controlam os vidros. Então, apertando aqui, você vai abrir o vidro do motorista. O botão do lado é o vidro do passageiro. Mas e se eu quiser abrir o vidro de trás? Você vai apertar aqui Here, vai acender o LED, e aí quando você comandar, aí o mesmo botão que você usou para o vidro do passageiro, do vidro do motorista, você vai usar para o vidro do passageiro de trás. Quer voltar para frente? Aperta aqui de novo, ele volta a controlar a parte da frente. E aí você também tem mais duas funções aqui touch. Essa para destrancar o carro e essa para trancar o carro. Como a gente está vendo, é um conceito minimalista bem diferente de todos os outros veículos. Falando de porta-objetos, também soluções diferentes. Por exemplo, aqui ó, se você apertar, você vai ter isso aqui que parece realmente um porta-copos. Você colocar um copo aqui e um copo aqui. Mas e se eu quiser usar outras coisas? Não tem problema, você empurra para trás aqui, isso aqui vira um grande porta-objetos. Eu particularmente, quando ando nesse carro, eu faço o seguinte uso desse porta-copos. Eu coloco os meus smartphones. Eu coloco um aqui e um aqui, porque eu tenho dois. Então eu dificilmente uso o copo, mas com os smartphones funciona muito bem, porque fica numa posição bem próxima. Eu faço esse uso e para mim atende bem legal. Aí o que você tem aqui? Você tem essa prateleira, que você pode colocar coisas na parte de cima, só que ela abre. E você pode guardar coisas na parte de baixo. Inclusive aqui, duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. E olha, na hora que você põe o cabo aqui, o cabo passa justamente por essa abertura, então você não esmaga o cabo. Aí você tem mais essa parte, onde você está vendo que aqui é o local para você colocar a chave, ou no caso o cartão, né? Não é uma chave, funciona como uma chave, para você poder dar a partida no carro. Mas depois que o carro está ligado, você pode colocar o cartão aqui do lado e usar nesse espaço aqui também, olha só, o seu smartphone que serve como carregador por indução. Então você vê que são soluções muito diferentes aqui no modelo. E o porta-luvas? Esse carro tem, mas é diferente de todos os outros. Em vez dele ficar aqui na frente do passageiro, como acontece nos outros veículos, ele fica aqui no meio. Mas como você abre esse porta-luvas? Aqui na tela da central multimídia, na tela Home, você tem esse ícone aqui, tá vendo? Aí você aperta esse ícone e ele faz a abertura do porta-luvas, que pode ser usado tanto pelo motorista quanto pelo passageiro. Solução até que bastante inteligente colocar no meio. Essa versão Plus traz também iluminação ambiente que a gente já conhece da versão Ultra. Então se você olhar aqui, por exemplo, no painel, você vai ver que você tem uma cor diferente. E você escolhe essa cor
através da tela da Central Multimídia. No menu carrinho, você tem aqui as principais funções do carro, né? Então você tem aqui as luzes externas, o controle dos espelhos, abertura do porta-malas, também tem o porta-luvas, sensibilidade do para-brisa, e aqui em ambiente você consegue escolher a mudança dessa cor. Então você tem aqui uma opção, essa outra opção, a cor vai ficar um pouquinho mais avermelhada, você tem essa que deixa o tom mais amarelado, e esse daqui que ele põe um tom levemente azulado. Então você tem opções diferentes de cores que criam esse ambiente aqui no carro, deixando, digamos assim, o EX30 diferente dos outros. Além das cores, você tem aqui o efeito de som desse tema. Só que aí você tem que ativar em cada um deles. Por exemplo, usando aqui a luz do norte, você vai apertar aqui, você vai ter esse som combinando ali com a iluminação e com a animação aqui de tela. Se eu mudar para outra opção, vai trocar as cores, crepúsculo nórdico, só que novamente você tem que ativar o som. Você também tem aqui o pleno verão, mais uma vez tem que ativar o som. Mudando mais uma vez, arquipélago. Um som de mar, com alguns outros sons diferentes que eu não consigo identificar. E esse aqui, banho de floresta, ativando o som. Portanto, se você quer dirigir o carro aí com alguns sons diferentes, você tem todos esses ambientes para escolher aqui no EX30 Plus. Banco traseiro aqui do Volvo EX30 não é assim tão espaçoso, até porque se a gente olhar o espaço do meu joelho ao banco, você tem cerca aqui de 3 dedos, não é grande coisa. Mas além disso, a movimentação de pés aqui é apenas razoável, e você pode ver que eu fico com a perna relativamente elevada, porque a bateria que vai no piso do carro, né, ela acaba elevando essa parte, justamente por isso que você não consegue descer tanto as pernas. Bom, aqui atrás a gente também tem aqui um pequeno porta-objetos nessa posição. Aqui estão os botões para você acionar os vidros, quem vai aqui atrás. Portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. E esse porta-objetos, que inclusive você pode retirar ele aqui para até ficar mais fácil para pôr e colocar as coisas. Mas de resto, a gente vê um carro até que relativamente espartano aqui atrás. A vantagem é que na porta você tem bastante espaço para guardar as coisas, né? Assim como acontece na porta dianteira, a porta traseira também tem esse espaço. Mas pela categoria que esse carro está inserido, ele deveria oferecer algumas coisas a mais aqui atrás. Bora sair aqui para uma viagem em teste com o EX30. Pessoal, eu acabei de carregar o carro, mas vamos dar uma olhada nas informações da tela da Central Multimídia. Bom, primeira coisa, eu vou sair aqui para a cidade de Campinas, e a gente consegue ver que ele está projetando que eu vou chegar lá no meu destino, olha só, com 80% de bateria. Então ele já faz o cálculo para dizer com quanto você vai chegar. Mas vamos ver se realmente isso vai se concretizar. A gente tem aqui o menu do carrinho, onde a gente pode vir aqui em status do veículo, informações da viagem, e olha só, esses dois números estão juntos. Por quê? Esse daqui eu consigo zerar quando, ó, eu posso escolher se eu quero depois de cada viagem ou depois de cada recarga. Eu recarreguei o carro, andei com ele um pouquinho aqui no pátio para poder fazer umas gravações, que é exatamente essa marcação que vocês estão vendo aqui, velocidade média, tempo de utilização do carro, basicamente o carro estava estacionado. Esse computador de bordo de baixo sou eu que reseto, né? Então eu reseto ele quando eu quero, eu posso ali redefinir. E aqui eu tenho a curva do consumo dos últimos 50 km ou dos últimos 100, essa aqui não dá para zerar. Pois bem, eu estou com o carro praticamente todo carregado, a gente consegue ver a informação aqui na parte superior, tá vendo ali 99%, 416 km. Bom, vamos sair para a viagem e vamos ver se o computador aqui do carro, né, o Maps, que é embarcado, realmente vai acertar que eu vou chegar lá em Campinas com 80%. Aproveitar aqui a viagem e demonstrar um pouco das assistências à condução que o carro da Volvo tem, que por sinal são muito boas e funcionam muito bem.
Pela tela da central multimídia, onde você configura todas essas assistências, o que você quer funcionando, a sensibilidade e tudo mais. Então, olhando aqui nessa, que é bem direta, né? Você está vendo aqui que o Lane Keeping Aid está ativado e o One Pedal também está ativo. Bom, Lane Keeping Aid, que é justamente o sistema de permanência de faixa. Então, ó, vou pegar aqui o celular para vocês verem, vou forçar o carro para fora da faixa, olha aí, atuando sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Agora, o carro percebe que eu estou sem a mão no volante. Olha o alerta que ele dá aqui, tá vendo? E na hora que eu ponho a mão no volante, ele também percebe e ele tira o alerta. Então a gente vê que o Lane Keeping Aid funciona muito bem para o motorista desatento. Além do Lane Keeping Aid, a gente tem também aqui outras assistências à condução. Vou demonstrar aqui para vocês. Nenhuma delas está ativa agora, a gente consegue ver aqui na parte superior do painel. Agora, através desse botãozinho aqui do volante, eu vou apertar ele. Eu acionei nesse momento, tá vendo aqui o volantezinho? Então, você tem duas opções aqui. Você tem essa opção que ele diz que o Pilot Assist está cancelado e tem essa opção que é o Pilot Assist. Com o Pilot Assist, além de eu ter a velocidade controlada, né? Então ele vai ficar na velocidade que eu escolhi e vai frear e acelerar em relação ao carro da frente. Mas com o Pilot Assist, olha só, eu estou numa pequena curva aqui, uma curva bem suave. Você pode ver que o veículo está centralizado aqui na faixa. Tá vendo? O volante fica até um pouquinho mais duro, porque o carro está centralizando. Se eu apertar mais uma vez esse botão, aqui ó, o botãozinho do volante, ele vai dizer que o Pilot Assist foi cancelado. Continuo usando o controle de cruzeiro adaptativo. Vocês podem ver aqui que o controle de cruzeiro adaptativo está funcionando, só que daí eu vou ter só a função do Lane Keeping Aid. Então, se o carro começar a sair da faixa, ele traz para dentro, só que ele não centraliza. Então você pode usar o controle de cruzeiro ou o Pilot Assist, que daí, além do controle de cruzeiro, ele vai centralizar o carro na faixa. Dessa forma, fazer longas viagens aqui com o Volvo é muito fácil. Uma coisa legal aqui do sistema de assistência à condução do carro é ele entender o que está acontecendo em volta, né? Então a câmera que está ali filmando, ela exemplifica para o motorista. Então, aqui na parte superior, você consegue ver, olha ali ele identificando o carro que vai mais à frente. Eu vou mudar de faixa. Olha lá, ele sabe que eu mudei de faixa, tá vendo? E agora colocou o carro na minha frente. Agora ele está identificando outros veículos, olha só, tá vendo? Isso é muito legal. Então o sistema de assistência à condução dele é totalmente ativo, não só para identificar, mas exemplificar aqui na tela do multimídia os carros ao seu redor. E olha, identifica também motociclista. Eu sempre destaco que veículo 100% elétrico gasta mais energia na estrada que na cidade. Afinal, na estrada você fica em velocidade mais alta e constante, isso demanda mais da bateria, né? Na cidade você tem o par e anda, mais regeneração, então o veículo gasta menos. Lembra que a gente saiu com um projeto de chegar no destino com 80% pelo mapa? Só que a estrada tá cheia, vocês estão vendo aí que a estrada tá bastante cheia. Inclusive, eu tô agora numa velocidade mais baixa do que o normal. Normalmente aqui nessa estrada você tem velocidade aí de 110 por hora. Agora eu tô aqui a 76. O que isso está fazendo? Olha só, gastar menos energia. Ele já está projetando chegar no destino aqui com 82% de bateria. Então a velocidade média está caindo e por conta da velocidade mais baixa, o carro fica mais econômico. Pessoal, eu tô chegando aqui no meu destino em Campinas e sabe aonde eu tô chegando aqui? No belíssimo Royal Palm Plaza, isso mesmo. O Hotel 5 Estrelas tem aqui na região de Campinas, é o nosso destino escolhido. Mas vamos dar uma olhada como é que está a bateria do carro nesse momento, porque olha só, 84% de bateria, né? Então o carro foi mais econômico justamente porque a velocidade na estrada acabou sendo um pouco mais baixa. E isso fez com que eu chegasse com mais bateria aqui do que o previsto. Pessoal, já estou aqui no hotel e olha só, existem duas vagas elétricas aqui, estão os carregadores aqui do lado. O Volvo está aqui, vou colocar o carro para carregar aqui no Royal. Como vocês viram, eu não gastei muita bateria.
foi apenas 16%. Vamos ver agora com o carregador aqui quanto tempo vai levar para o carro chegar na carga completa. As duas estações aqui no hotel são assinadas aí pela Porsche, né? Um carregador AC do tipo 2. O veículo já está carregando, você vê aqui pela indicação do LED. E olha só, para carregar completamente a bateria do carro, a gente vai precisar de apenas 1 hora e 16 minutos. Ele está carregando aí na máxima capacidade que o veículo permite, sendo um carregamento bem mais eficiente. Bora conhecer um pouco aqui do Hotel Royal Palm Plaza. Afinal de contas, é um hotel cheio de peculiaridades. Inclusive, agora eu vou acessar aqui o The Palms. E digamos que é uma área mais sofisticada do hotel. O hotel já tem um padrão 5 estrelas, é um excelente resort, mas o The Palms é uma área mais nova, por assim dizer. E aqui eu já vou mostrar uma curiosidade muito interessante. Afinal de contas, pessoas muito famosas se hospedam aqui nesse hotel. E logo aqui na entrada do The Palms tem uma curiosidade que nem todo mundo conhece, que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês lembram da Copa do Mundo aqui no Brasil de 2014? Pois bem, olha só. Essa bola aqui é uma homenagem à seleção de Portugal, que ficou hospedada aqui no Royal Palm. E olha que legal, a gente consegue ver o nome de vários craques que estiveram aí na seleção portuguesa. Provavelmente o mais famoso de todos é esse aqui, ó, Cristiano Ronaldo. Então, como vocês podem ver, o Royal Palm é um hotel internacional, capaz até mesmo de hospedar aí a seleção portuguesa de futebol. Chegando aqui no prédio do The Palms, inclusive onde está a minha suíte, vamos conhecer um pouco dos detalhes, porque é um padrão de hotel internacional. Inclusive, vocês podem ver que os corredores aqui são bem largos, são muito bonitos, de uma qualidade realmente digna de hotel de cadeia internacional. Mas agora eu vou mostrar para vocês o padrão da suíte que a gente tem aqui no The Palms. Bora conferir? Vamos lá. Então vamos lá. Isso aqui, ó, minha suíte. Cartão aqui para fazer a liberação da porta. E olha como essa suíte é grande. Então tem aqui uma tela de TV bem ampla, não é uma TV pequenininha. Temos aí o frigobar, tem aqui algumas amenidades no quarto. Para quem precisa trabalhar, mesa de trabalho. E o detalhe interessante, né? Tomadas. 2 tomadas aqui para você conseguir ligar aí todos os seus dispositivos eletrônicos. A cama, com um tamanho excelente aqui no quarto, uma cama de casal. Para facilitar as coisas, tem aqui os interruptores, para quando você vai dormir não ter que ficar levantando para acender e apagar. Tem também esses baús aqui na parte de baixo da cama, né, para você conseguir colocar de forma bastante organizada as suas bagagens. Você também tem aqui uma poltrona para quem gosta de ler, descansar um pouquinho ali, ó, com uma iluminação. E a gente também tem um banheiro muito bonito. Olha só o banheiro do hotel, né? Começa aqui pelas amenidades. Olha só, tá vendo? Não é aqueles sabonetinhos às vezes horrorosos que a gente tem em alguns hotéis. Não, a gente tem aqui uma qualidade de shampoo e de sabonete, tem creme aqui também. Outra coisa que é bem legal, banheira, tá vendo? Então a pessoa pode desfrutar de banheira ou até mesmo tem também aqui a opção do box. Ou seja, a gente está vendo aqui um banheiro muito estruturado. E uma suíte que, como eu mostrei para vocês, ela é bastante ampla, muito confortável e com vários recursos aí para o hóspede. E o hotel é bonito de dia, mas também é bonito de noite. Vamos ver aqui a vista que eu tenho da suíte, tá vendo? Olha só, aqui a gente consegue ver um dos prédios do complexo do Royal Palm Plaza, tá vendo? Tudo é muito iluminado aqui no hotel, que a gente tem uma quadra de grama, né, para esportes. Aqui onde eu tô,
Estou de frente aqui para a casa de campo, né? Aqui é uma, digamos assim, uma área de lazer do hotel bastante ampla. Então você tem quadra, você tem aqui a área de entretenimento para crianças, mais lá para trás você tem quadras, ou seja, a gente vê que tudo aqui no hotel é pensado para o hóspede ter uma experiência, quer seja durante o dia ou até mesmo durante a noite. Uma das áreas mais bonitas aqui do hotel é o complexo de piscinas, que mesmo à noite é frequentado por vários hóspedes. Vamos ver como as piscinas aqui são realmente muito bonitas. Essa daqui é a piscina principal. Vocês podem ver que ela é bastante iluminada. O detalhe é que a piscina é climatizada, então não é necessariamente aquecida, mas a água ela não é gelada. Então, tomar um banho de piscina, quando está em uma temperatura relativamente agradável, não precisa nem ser verão. Pode ser aí uma primavera, já dá para usar a piscina aqui no hotel. Inclusive, ela tem aí essa cascata, também é muito bonita, mas além dessa piscina principal, ainda existe um complexo de piscinas aqui na parte de trás. Ele é mais recente. Foi construído posteriormente, mas vamos dar uma olhada nesse complexo, que também é bastante bonito. Olha só, ele fica aqui anexo na parte de trás, e vocês podem ver que também tem todo um visual muito bonito aqui na área das piscinas. Então o cliente tem várias opções aí de área aquática para poder se divertir ou até mesmo relaxar quando hospedado aqui no Hotel Royal Palm Plaza. Hora de sair aí para minha base, partindo aqui do Royal Palm Plaza, sentido Itu. Vamos ver aqui o status do carro? Pois bem, pessoal, o carro aqui está com 100% de bateria. Esse aqui, na parte superior, é o computador de bordo que zera automaticamente quando o carro é carregado. Ele está com essa diferença porque eu tive que manobrar o carro um pouquinho aqui para trás. E aqui o que eu zero, né? Então os dois estão praticamente alinhados. Vamos ver qual é a média de consumo. Pois bem, o carro passou aqui o período que eu tive no hotel no carregador, mas agora eu vou dirigir de Campinas para Itu e vou dirigir de uma forma mais esportiva. Vamos ver como é que o carro vai chegar lá em Itu e qual vai ser o consumo médio. Usando aqui o Maps embarcado no veículo, olha só, ele está prevendo que eu vou levar aqui 1 hora e 1 minuto e está dizendo que eu vou chegar no destino com 82% de bateria. Mas o detalhe, né? Ele está usando uma média passada onde eu dirigi de forma mais econômica. Então ele está calculando em cima disso. Só que agora a estrada não deve ter trânsito, então dá para andar numa velocidade máxima um pouco maior e isso deve dar diferença no consumo. Mas a gente vai conferir a hora que chegar lá. Olha só, pessoal, estou na chuva e eu estou usando aqui o Pilot Assist e me surpreende a precisão do sistema, porque mesmo na chuva a gente continua tendo o carro acompanhando aí corretamente as faixas de rolamento. Mesmo com a mão no volante, você sente o volante fazendo aí a manobra para acompanhar. Inclusive, olha só, pessoal, estou numa curva agora, olha aí, sem as mãos no volante, olha aí o carro acompanhando o movimento da curva sem qualquer tipo de problema. Então ele está obedecendo direitinho aqui as mudanças, né? A gente sabe que na chuva as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Porque a câmera, pelo sim, pelo não, vai receber um pouquinho mais de pontos de água em cima e isso pode atrapalhar a visualização. Mas pelo que eu percebi aqui, funciona muito bem mesmo na chuva. Cheguei aqui na minha base e vamos conferir o resultado da bateria aqui do Volvo. Pois bem, estou aqui com 84% de bateria, não gastou tanto, porque estrada com chuva tem trânsito. Mais uma vez a velocidade média não foi tão alta. Então a gente tem aqui 74 km percorridos, a média de 16,3 kWh para cada 100 km, que é uma média relativamente baixa. Ali a gente 71 km por hora, né? Vai caindo porque o carro está parado, 1 hora e 2 de condução. Isso desde o momento que o carro foi carregado. E aqui desde que eu resetei, que foi um pouquinho depois que eu carreguei o carro. E aqui a gente tem o gráfico de consumo, que a gente consegue ver o espectro dos últimos 100 ou os últimos 50 km. Mas no geral eu posso dizer, o carro foi econômico nesse trecho.
Bom, agora fazer mais uma viagem. Detalhe, pessoal, desde que eu carreguei o carro, rodou mais um pouco, que para ser preciso, 73,7 quilômetros. Agora, por que o computador de bordo de cima está diferente do de baixo? O de cima, ele só zera quando você carrega o carro. Isso mediante a escolha que você faz aqui. Você pode deixar ele zerando a cada viagem ou depois da recarga. Eu prefiro depois da recarga. E o de baixo? Você pode ver que tem um pouquinho de diferença, né? Aqui está dando 17,3, aqui está dando 17 kWh para cada 100 km, e a velocidade média tem uma diferença. Por que acontece isso? Aqui foi o momento que o carro saiu do carregador. Só que eu tive que manobrar um pouquinho o carro antes de redefinir esse aqui de baixo. E esse pouquinho que eu demorei já deu a diferença de número. Mas o importante é que a gente tem um número desde o carregador, um número desde o momento da redefinição, e agora? Eu vou para a cidade de Campinas e vou voltar, mas eu não vou carregar o carro lá. Então agora eu vou redefinir aqui o computador de bordo de baixo. A gente está com uma autonomia aí de 297 km. Vamos fazer esse trecho e vamos ver com quanto que o carro volta. Vai aqui uma dica importante para você que quer dirigir de forma mais econômica. Se você estiver na estrada e quiser que o carro seja mais eficiente, não use o controle de cruzeiro adaptativo. Porque no controle de cruzeiro adaptativo, você tem muito pouca regeneração de energia. Quando você está efetivamente acelerando e freando o carro, você acaba recuperando um pouco mais de energia no processo. Outra coisa também, é que na parte superior, junto aqui ao velocímetro, né, você consegue ver aqui aquela barra que mostra o quanto você está acelerando, ó, ele mostra o consumo para cima, e o quanto você está regenerando de energia para baixo. No caso aqui ele está regenerando bastante, porque eu estou usando aqui o One Pedal Drive. Então quando você aplica o One Pedal Drive, tira o pé do acelerador, olha só que regeneração alta que ele faz. Sem o One Pedal, vou tirar o pé do acelerador, ele regenera menos energia. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte: se você estiver na estrada, mantendo mais tempo a velocidade constante, não use o One Pedal Drive. E o motivo disso é simples. Quando você aplica o One Pedal, ele recupera energia? Sim, ele recupera. Só que você perde velocidade. E aí no momento que você acelera para retomar a velocidade, você gasta mais energia do que você recuperou. Então a recuperação ela é sempre menor do que o que você gasta para acelerar o carro novamente. Use o One Pedal dentro da cidade, mas se você estiver na estrada, deixa sem, porque a energia cinética, ou seja, o embalo, a inércia do carro é mais importante para preservar a bateria do que necessariamente a recuperação a parcial que você faz na desaceleração quando você tira o pé do acelerador. Olha só, situação bem difícil de condução. Você vê que está com uma chuva relativamente forte, não está chovendo pouco. A gente tem uma visibilidade reduzida, até por conta do spray de água do carro da frente, dos carros do lado. Mas eu estou agora aqui só testando o Pilot Assist para ver como é que ele se comporta. Ele está acionado, já programei a velocidade máxima ali de 80 km por hora e olha só, ele consegue efetivamente manter o carro aqui no centro da faixa. Se ele perceber que eu estou muito tempo sem a mão no volante, ele vai dar um aviso ali na tela da central multimídia. Ó, olha ele acompanhando a curva aqui da estrada na chuva. Já deu a informação para colocar as mãos no volante. Novamente, tem um toquinho. A gente consegue ver a precisão desse sistema em conseguir, mesmo com chuva e a pintura de faixa não está muito boa, né? Porque o asfalto aqui é um pouco mais claro. Agora melhorou um pouco o asfalto, porque agora ficou com o asfalto mais escuro. Mas mesmo ali atrás, onde o asfalto era um pouquinho mais claro, ele conseguia manter o carro fazendo as curvas, o que mostra uma precisão muito boa aqui do Pilot Assist. Mas numa condição de chuva dessas, o Pilot Assist, ele tem opções para você escolher a distância em relação ao carro da frente. O melhor aqui é você colocar o mais longe possível. Como é que você faz isso? Você vai aqui no menu do carrinho, depois você vem em configurações, condução, aí aqui você tem o intervalo até o automóvel da frente. Estava curto, eu vou mudar para longo. Então ele vai manter um espaço maior. Situação de chuva, você precisa ter o maior espaço possível para poder frear com segurança. Como você vê, mesmo dirigindo, a gente consegue fazer isso pela central multimídia sem muitos problemas.
Acabei de chegar aqui no meu destino em Campinas. Olha só, rodei 70,4 quilômetros e a média até que foi boa, 16,8 kWh para cada 100 km, com uma velocidade média de 72 km por hora. Mas se a gente olhar em relação ao acumulado, que aí está um total de 144, eu consegui ser mais eficiente na estrada do que a média acumulada, que é de 17,1, com velocidade média inclusive mais baixa, de 47 km por hora. O detalhe aqui, pessoal, é que eu dirigi o carro com muito pouco auxílio do Pilot Assist. A maior parte do tempo eu estava dirigindo e isso efetivamente deixa o veículo mais econômico. E agora, olha só, eu ainda tenho 66% da bateria, projetando ainda 239 quilômetros. Hora de voltar para a base. Bateria agora em 66%, projetando 237 quilômetros. E aqui eu já coloquei no Maps, informando que eu vou ter 70 quilômetros de viagem, vou chegar no meu destino 16 e 17 e com 49% de bateria. Bom, vamos ver se ele vai acertar. Apenas a título de dica, tá, pessoal? Bom, tô aqui na cidade de Campinas, eu não vou precisar carregar. Eu tenho bateria mais do que suficiente para chegar no meu destino. Mas olha só, se alguém precisar, aqui no Jardim do Trevo tem um posto de gasolina que tem aqui estação de carregamento de alta capacidade. Inclusive, essa estação aqui informa uma capacidade máxima de 150 kW. Então você consegue ver que aqui, se você tiver numa emergência e precisar carregar o carro, você vai conseguir fazer isso sem problema nenhum. Inclusive existem duas tomadas de carregamento no padrão de corrente contínua, o CCS tipo 2. Resultado da volta de Campinas, né? Pois bem, ida e volta 141 quilômetros e a média muito boa, 15,4 kWh para cada 100 km. Velocidade média de 65,5 km por hora, né? Quando a gente pega o acumuladão aí desde a última recarga, eu tenho ali 215 km, indicando aí um consumo de 16,1 kWh para cada 100 km, 4 horas e 14 de condução e velocidade ali de 50 km por hora. Agora, pessoal, eu tô com 51% de bateria, ainda projetando 197. Você vê que esse marcador aqui, ele é um tanto quanto preciso, né? Porque eu usei 49% para andar 215. Então, em vez dele me dar aqui uma projeção otimista, ele é um pouco mais pessimista para que o usuário não fique na mão. Então, se a gente fosse fazer uma conta matemática, se eu usei 215 quilômetros com 49%, né? Então eu teria mais que 215 quilômetros com 51%. Mas o carro tem uma marcação aqui mais conservadora, assim não deixando o seu cliente na mão. Bom, pessoal, preciso fazer uma viagem até Santos e vou aqui com o Volvo EX30. Nesse exato momento, o carro está aqui com 62% de bateria, informando 196 km de autonomia. Em teoria, eu teria carga suficiente para ir e para voltar. Mas esse é o tipo de coisa que você não arrisca com um veículo 100% elétrico. Pois bem, o que eu vou fazer agora aqui? Pessoal, eu vou carregar o carro num hub que tem aqui no SP Market em São Paulo, que é o hub da Enel X. Inclusive aqui tem carregador rápido, que é justamente o que eu vou utilizar aqui para poder fazer o carregamento do veículo. E aí, fazendo as contas, eu vou ter que carregar aproximadamente 24,7 kW aqui nesse carregador rápido. Vamos dar uma olhada, vamos ver quanto tempo vai levar para fazer o carregamento do veículo. Lembrando, né, que esse carro aqui, em teoria, aceita cargas de até 150 kW. Isso se o carregador fornecer os 150 kW. Mas vamos ativar o carregador e vamos ver quanto tempo vai levar para carregar. Aproximadamente aí 38% da bateria. O Volvo já está conectado aqui no carregador. Vamos ver o quanto que ele está entregando. Olha só. A gente tem aqui uma potência de 60,2 kW. A tensão ali em 426 volts. Ele está dizendo que serão necessários aí 45 minutos para completar a carga da bateria. Vocês podem ver, ó, eu cheguei com 62, ele já está em 63%. Essa é uma vantagem aqui dos carregadores rápidos que conversam com o carro e entendem a carga do veículo. Nesse momento, ele está operando aqui com a capacidade máxima do carregador, que é justamente de 60 kW. Bom, vamos aguardar o carregamento e vamos ver quanto tempo vai levar para fazer a carga completa da bateria. O detalhe é que, enquanto o carro carrega, uma das coisas que eu posso fazer é até mesmo ficar dentro do carro
com o ar-condicionado ligado. Então eu estou aqui dentro do Volvo, o ar-condicionado está ligado e olha só, tá vendo? A gente tem indicação aqui no painel dos 65%, o carro já está em 65%, informando ali 44 minutos para carregar o veículo 100%. Então você tem essa comodidade de um veículo 100% elétrico, você não ter que ficar fora do veículo, você pode ficar dentro que não tem problema nenhum e com o conforto do ar-condicionado. Agora o fato é, o ar-condicionado ligado, ele vai consumir um pouco da energia de recarga para manter o ar ligado. Isso vai fazer com que o carregamento acabe custando um pouquinho mais caro por conta desse conforto que você tem dentro do carro. Outro detalhe, esse carregador aqui ele é conectado, né? Então ele está numa plataforma de gestão, inclusive você usa um aplicativo para iniciar esse carregador. No caso aqui, pelo aplicativo, eu consigo ver que o carregamento está acontecendo. Se eu até mesmo quiser interromper essa recarga por qualquer motivo pelo aplicativo, eu consigo fazer isso, eu tenho essa opção. E aí aqui ele vai mostrando, por exemplo, o tempo de recarga e até mesmo quantos quilowatts-hora entraram e o custo do quilowatt-hora, o que fica bastante transparente para o cliente. Só que o Volvo EX30 também é um carro conectado e tem um aplicativo da Volvo. E pelo aplicativo da Volvo, que está aqui, eu consigo ver se o carro está trancado ou não. No caso, está destrancado porque eu estou aqui dentro. Mas você também tem a informação do carregamento aqui no aplicativo e quanto tempo vai levar para o carro estar completamente carregado. Então o aplicativo está informando para mim aqui que em 41 minutos o carro vai estar completamente carregado. Então, no caso do Volvo EX30, você pode acompanhar pelo aplicativo de gestão do carregador, mas também pelo próprio aplicativo do carro, como é que está a recarga do veículo. Agora uma curiosidade sobre carregamento rápido. Ó, eu estou aqui com o carro em 85% da carga, está informando que ainda vai levar mais 28 minutos para o carregamento. Mas olha só, acontece uma curiosidade, que o carregador rápido, depois que passa de 80%, ele reduz a potência justamente para preservar a vida útil da bateria. Vamos dar uma olhada ali no carregador para vocês entenderem o que está acontecendo. Pois bem, olhando aqui no carregador, olha novamente ali a informação de 86%, mas olha a potência. Agora ele está entregando aí 39 kW, ele não está entregando mais os 60. Até mesmo a amperagem ali caiu. Agora está em 87,6 amperes. Isso tudo é feito para preservar a vida útil da bateria. Então, essa diminuição de potência é perfeitamente normal em carregadores de corrente contínua. E se o usuário chegou aqui pela primeira vez e nunca tinha utilizado esse carregador, é difícil fazer essa utilização? Não é. Porque aqui do lado, no próprio carregador, você tem todas as informações aqui para conseguir instalar o aplicativo e fazer o processo de recarga. Não é difícil, leva apenas alguns minutos e feito esse cadastro, que é bastante rápido, você já pode usar aqui o carregador de corrente contínua. Mas e se você chegar aqui no SP Market e o carregador de corrente contínua estiver ocupado com o veículo? Lembrando, ele tem uma tomada CCS tipo 2, que é essa que eu estou utilizando, e a outra tomada ali é do tipo CHAdeMO, não tão utilizada no Brasil. Mas o que você faz? Você tem que ficar esperando para carregar? Não. Você pode colocar, enquanto isso, o seu veículo em vários pontos aqui que existem do carregamento em corrente alternada. Vai carregar um pouco mais lento? Vai, mas você vai poder carregar o carro e no momento que o carregador de corrente contínua estiver disponibilizado, é só mudar o seu veículo para o carregador de corrente contínua mais rápido. Bateria do carro aqui já perto de 97%, ó, foram 36 minutos até agora, ainda são necessários mais 11 minutos. Por que isso está acontecendo? A potência do carregador está bem mais baixa agora. Ele está entregando 20,4 kW, o que já é uma potência de carregador de corrente alternada, né? Carregador de corrente alternada que pode entregar até 22 kW, agora ele está com menos do que a potência de um carregador de corrente alternada. Tudo isso para preservar a bateria. Por isso que as montadoras sempre divulgam o carregamento de 20% a 80%, que é quando o carregamento é bem mais rápido. E olha só, pessoal, carregamento aqui do veículo concluído. A gente olha aqui, 100%, você vê a informação lá em cima, projetando agora 415 km. Inclusive,
ele já zerou aqui a informação do computador de bordo, que ele zera automaticamente quando o veículo é carregado, e também já zerei aqui desde a última redefinição. Então agora estou pronto para fazer a viagem e fazer o cálculo completo de ida e volta para Santos. E só a título de curiosidade, pessoal, o aplicativo também informou tudo direitinho. Então aqui pelo aplicativo foram 56 minutos para carregar o veículo, foram consumidos aí 28,58 kWh, um custo de R$ 65,73. Então, todas essas informações estão aqui na tela do aplicativo. Então, você tem um controle exatamente de quanta energia você precisou para carregar o carro e o tempo que foi necessário. Acabei de fazer aqui a área urbana. Vamos dar uma olhada qual é o status. Rodei aqui 19 quilômetros. Aqui está vendo a informação da navegação. Deixa eu tirar para vocês poderem ver. 19 quilômetros, com uma média de 16,5 kWh para cada 100 km, velocidade média de 31, agora 32 km por hora, né? 37 minutos, área urbana. Vou começar a rodovia agora, mas por enquanto eu não vou mexer no computador de bordo. A hora que eu começar a serra, eu vou redefinir aquela marcação que eu consigo para ver se o carro efetivamente carrega na descida de serra. Vamos ver. Agora estou começando a descida da serra aqui. Vamos ver o status aqui do veículo para a gente poder ter uma ideia de como é que estão as coisas. Eu estou aqui com 87% de bateria, tá? A gente consegue ver que o gráfico de utilização aqui está bastante normal, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou redefinir esse gráfico aqui, ó, o computador de bordo, para ver se efetivamente vai carregar a bateria 87, e como é que fica o status do carro. Lembrando aqui que na descida de serra, pessoal, o carro força mais uma regeneração. Mesmo com o Pilot Assist ligado, vou mostrar aqui para vocês, aqui em cima, ó, tá vendo a barrinha verdinha? Mostrando que está regenerando energia. Vamos ver, na hora que terminar a serra, qual que vai ser o resultado aqui desse trecho. Concluindo aqui a descida de serra, será que o carro carregou? Carregou. 90% de bateria. E quando a gente olha aqui o gráfico, olha só, tudo aqui em verdinho, quer dizer que ele realmente não teve consumo, ele carregou a bateria. Foi muita coisa? Não, não foi muita coisa, mas olha só como mexeu na média acumulada, 10,8 kWh para cada 100 km, deixando o carro extremamente mais econômico, né? E o gráfico que eu resetei, zero de consumo. Como a gente consegue ver aqui, o sistema funcionou e funcionou muito bem para carregar aí o veículo. Só que agora, terminando a serra, começa a entrar numa situação normal de uso, o carro volta a consumir energia. Mas na média, ficou mais econômico. Chegando aqui no meu destino em Santos, vamos ver o resultado? Pois bem, olha só. Vamos pegar desde o momento que eu carreguei o veículo, né? Rodei aqui 90,8 km e uma média sensacional, né? 11,3 kWh para cada 100 km. Afinal, foi descendo a serra, velocidade média ali de 52 km por hora, 1h44. Agora, quando a gente pega o número desde o momento que eu resetei o computador no início da serra, já pensou se carro elétrico só consumisse isso? 2,5 kWh para cada 100 km, ia ser uma maravilha, né? Mas isso aqui não conta muito porque o carro estava descendo a serra, então foram 36 km com um consumo baixíssimo, média horária ali você vê que é a mesma praticamente do de cima. Agora quando a gente olha aqui no gráfico, né? Olha que interessante, esse aqui é exatamente o trecho de serra, aqui é o número 0, onde o carro não está consumindo, e tudo que é aqui embaixo, você consegue ver que é onde ele recupera energia. Então o trecho de serra inteiro, ele só recuperou energia. Aí, a hora que eu cheguei aqui embaixo em Santos, ele voltou a ter um consumo muito normal quando a gente compara aí com o resto, tá vendo? Aqui com o espectro de 100 km, consumo aqui, e aqui a recuperação de energia. Então a gente viu que o consumo foi muito baixo. E eu agora tô, deixa eu mostrar para vocês, quase estava esquecendo aqui, 86% de bateria, né, pessoal? Mas tem a volta, né? E na volta a coisa muda, porque você está subindo a serra, vamos ver o quanto vai mudar isso. Hora de sair aqui da cidade de Santos, mas antes vamos dar uma olhada aqui, pessoal, olha só. Eu já zerei aqui a informação, como vocês podem ver. Aqui é o acumulado desde o carregamento e agora eu estou com 85% da bateria, né? A viagem até São Paulo
vamos ver aqui, ó, tá dizendo que eu vou chegar lá com 60% da bateria, 1h27. Vamos ver se vai ser isso mesmo. A gente sabe que o carro na subida de serra gasta mais energia do que descendo, mas vamos ver o resultado. Vou aproveitar esse trechinho aqui da estrada à noite para a gente ver a qualidade do farol aqui do EX30. Estou usando aqui o farol baixo, mas quando eu ligo o farol alto, olha a qualidade desse farol alto, o destaque que ele dá. Inclusive ali no limite do farol baixo, a gente percebe que o farol alto até se destaca, produzindo uma iluminação melhor. E também, aqui nas laterais, apesar desse carro não ter farol auxiliar, a gente consegue ver um ângulo bem aberto do farol, né? Não sentindo assim tanta falta do farol auxiliar. E eu particularmente gostei muito do farol do EX30. E vocês? Bom, pessoal, começando a subir a serra agora. Vamos só dar uma olhada como é que está a situação. A gente tem aqui 81% de bateria e a média aqui de consumo nesse trecho aqui de Santos, 14,4 kWh para cada 100 km e a média geral ali em 12. O gráfico, por enquanto, está estável, né? Mas vamos ver se na subida de serra esse gráfico vai mudar. O Maps aqui, até vou mostrar para vocês, olha, tá vendo? O Maps está mostrando que eu devo pegar aqui um pouco de trânsito na serra, né? E se pegar muito trânsito, a gente sabe que a velocidade mais baixa faz o carro ficar mais econômico. Mas vamos lá, vamos fazer a viagem, vamos ver o que vai acontecer. Terminei aqui de subir a serra, mas que fique claro que estava trânsito. Então, em vez de subir naquela velocidade ali de 100 km por hora, quando muito, no meio de todo o trânsito, eu consegui chegar a 80. E grande parte do tempo eu estava ali nos 60, 55, momentos de 40. Ou seja, o carro não gastou tudo que deveria gastar. Mas vamos dar uma olhada aqui na tela da central multimídia para ver como ficou o resultado. Vamos lá? Olha aí, ó. O trecho de subida até agora, 24,4 kWh para cada 100 km. Você vê que já ficou maior do que a média do carro, que fica ali na casa dos 18. Certamente, se tivesse menos trânsito, ia gastar ainda mais. Mas olha o gráfico de consumo, né? A gente consegue ver aqui que na subida de serra, olha como ele fica muito mais ali no vermelho, né? Aumentando o consumo. E agora que eu já estou aqui no Planalto, vocês podem ver que o consumo já começa a estabilizar ali no gráfico, né? Nesse trecho de rodovia, ele já começa a ter ali uma estabilidade. Mas o que interessa mesmo vai ser a média final de tudo isso. Quando eu chegar no destino, vamos ver qual é a informação que vai ter ali no computador de bordo. Cheguei no meu destino aqui em São Paulo, vamos conferir o resultado final. Olha só, primeiramente, bateria, 65% de bateria, o que foi mais do que o previsto, né? Estava prevendo 60, chegou com 65. Quando a gente pega aí tudo desde o carregamento, 174 km, uma média muito boa, 14,3 kWh para cada 100 km. Lembrando, né? A minha subida de serra não foi a verdadeira, né? Então o carro acabou gastando menos, 3 horas e 29 minutos para 174 km. Você vê que a velocidade média foi efetivamente baixa. Bom, desde que eu saí de Santos, média normal do carro, 17,6 kWh para cada 100 km, média total em 78 km percorridos. Olhando aqui o gráfico dos últimos 100 km, você vê aqui um consumo normal, um consumo um pouco mais alto por conta da serra, depois um consumo normal e aqui um consumo um pouquinho abaixo do normal, tá vendo? Então, moral da história, a gente viu que o carro acabou sendo mais eficiente, né? Não foi um teste assim absolutamente verdadeiro no resultado por conta da subida de serra mais tranquila. Mas ainda assim, no geral, o carro foi bastante econômico. Agora, resta a gente carregar o carro, ver quantos quilowatts vai entrar para ver se as informações ali do computador de bordo estão consistentes com a quantidade de energia que entra. Bom, pessoal, hora agora de fazer o nosso carregamento de controle aqui no hub da Enel X no SP Market para a gente ver se o computador de bordo do carro bate com a informação de energia que vai entrar no veículo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, desde o último carregamento aqui, ó,
Eu rodei 184 km, ele deu uma média de 14,5 kWh para cada 100 km, e a gente tem ali 4 horas e 12. Esse aqui embaixo não dá para considerar, porque como vocês sabem, eu resetei na hora que eu saí de Santos. O que interessa é esse daqui pra gente. Mas como é que a gente faz a conta? Vamos começar aqui por cima. A bateria está em 62%, então a gente presume que nós vamos colocar aí 38% de carga na bateria. Mas aí como é que fica a conta? Olha, fiz aqui para vocês entenderem. O utilizável dessa bateria, segundo sites internacionais, porque a Volvo não divulga isso, é de 65 kWh, é o utilizável. Então, 38% da bateria daria 24,7 kWh. Isso baseando na porcentagem que nós estamos vendo e presumindo que o número utilizável da bateria é realmente 65. Só que aí eu fiz outra conta aqui, tá? Pessoal, vocês estão vendo duas contas aqui, porque na hora que eu comecei a fazer a conta, o computador de bordo estava marcando aqui 14,4. Aí passou um pouquinho de tempo, ele mudou para 14,5. Então vamos lá. 14,5 kWh dão 100 km. O X, que é o que eu quero saber, equivalem aos 184 que eu andei. Então, em teoria, pelo computador de bordo, tem que entrar aqui na bateria 26,72. Isso pelo computador de bordo. E 24,7 considerando aí a capacidade, digamos assim, utilizável da bateria. Mas agora nós vamos descobrir de verdade, porque eu vou colocar o carregador e o carregador vai dizer exatamente quantos kWh entraram na bateria. E olha só, Volvo EX30 completamente carregado. Tenho aqui o aplicativo que mostrou o tempo de 57 minutos e 58 segundos. Quanto que entrou de energia? 26,35 kW. Mas olha só, pessoal, pelo cálculo que eu fiz aqui, o cálculo usando o dado do computador de bordo disse 26,72 kW. Então a gente consegue ver que o computador de bordo do carro é bastante preciso. E essa recarga aqui nesse posto, considerando o custo do quilowatt, custou R$ 60,61. Que conclusão que a gente pode tirar aqui do Volvo EX30 Plus? Bom, primeira coisa, a gente sabe que não é um carro barato, mas é um carro que leva aí a assinatura da marca Volvo. A gente viu que ele tem um excelente desempenho, um desenho interno interessante, um porta-malas versátil. E essa versão aqui já traz alguns equipamentos muito interessantes, como por exemplo o sistema de som Harman Kardon, com ótima qualidade sonora, já vem com o porta-malas com acionamento elétrico, tem um sistema de assistência à condução completo, uma central multimídia, né, que já traz a plataforma Android embarcada e você vai usar essa plataforma sem nenhum custo adicional por 5 anos. Toda a parte de conectividade, navegação que você eventualmente faça na central multimídia, durante 5 anos você não vai pagar absolutamente nada por isso. E o grande lance aqui é que essa versão é mais interessante caso o cliente queira blindar do que a versão EX30 Ultra. Por quê? Porque aqui nós não temos o teto panorâmico. E a gente sabe que blindar teto solar de carro é sempre um procedimento mais complicado, aumenta o peso do carro e às vezes até pode ser uma vulnerabilidade de segurança. Já aqui com o teto de metal, fica mais simples blindar o carro e outra, né? Você vai ter grande parte dos equipamentos que você encontra na versão topo de linha, a EX30 Ultra. Também temos que levar em consideração os custos do modelo. E o seguro, como é que fica? Para isso, mais uma vez, contatamos a nossa parceira Multiclass, corretora de seguros da cidade de Sorocaba, que fez o levantamento para a gente, considerando o típico usuário desse carro. Seguro do carro ficou em R$ 7.700. E no caso da eventualidade de um acidente, pois bem, a franquia já reduzida em 50% não ficou tão barata assim, R$ 15.500. E o preço dessa versão aqui, o EX30 Plus, pois bem, no momento da gravação desse vídeo, o preço público sugerido é de R$ 280.950. E se você gostou aqui do EX30 Plus, minha dica é muito simples, procura aí as concessionárias Volvo Baltic. Hoje, um dos maiores grupos distribuidores da marca Volvo no Brasil. São 3 unidades, uma em Alphaville, uma em São Paulo, na Vila Leopoldina, e mais uma na cidade de Santos, que acabou de ser inaugurada. O pessoal lá é bastante competente e me prometeu, além do melhor atendimento, a certeza do melhor negócio para você colocar um EX30 0 km
ou toda a linha Volvo na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.